Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do nosso Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos sermos edificados e transformados pela presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos permite viver. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, todas as nossas atividades e pedimos que o Senhor, ó Deus, venha estar conosco, nos sustentando, nos ajudando e nos guiando. Abençoe, Senhor, as nossas atividades. Abençoe aqueles que estão, Senhor, indo ao médico, aqueles que estão, ó Deus, nas escolas, aqueles que estão nas casas de recuperação, casas de repouso, aqueles que estão no campo, na cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, renovando, sarando, libertando, curando, estando conosco, Senhor. Somos dependentes de Ti. Perdoe os nossos pecados, renova, Senhor Deus, as nossas forças, amplia a nossa visão e dai-nos sabedoria. Neste momento, vamos fazer uso da Sua palavra. Nos guia, Senhor Deus, nela. Nos mostra o caminho, Senhor, a seguir. Nos mostra, Senhor Deus, na Tua palavra, como devem ser as nossas atitudes. Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos, Senhor. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Diz o texto sagrado: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira é a quarta igreja que está registrada no livro do Apocalipse. É uma igreja em que o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus. Ele diz ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus. Jesus se apresenta nesta qualidade, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então ele se coloca como Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, olhos poderosos, olhos que veem todas as coisas. Por isso que ele coloca aqui que tem olhos, porque durante a carta de Tiatira você vai ver que o Senhor Deus, ele está vendo,
Ele está vendo e ele está observando o comportamento da igreja. Por isso que ele diz que tem olhos como chama de fogo e tem pés semelhante ao latão reluzente. E todas as vezes que você observar essa palavra pé nas escrituras sagradas, ela sempre está relacionada à santidade, à santificação. Então, Jesus se apresenta desta forma, como aquele que tem essa posição filho de Deus, olhos que conseguem ver todas as coisas e que tem muita santidade, ou total santidade, podemos assim dizer. Ele inicia o versículo 19 dizendo: eu conheço as tuas obras. A mesma expressão que ele faz na igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Eu sei as tuas obras. Essa expressão mostra que o Senhor, ele conhece, ele vê todas as nossas atividades. E não somente de um grupo ou de outro, mas assim como ele viu a de Éfeso, ele viu da de Esmirna, ele também viu a de Pérgamo e agora ele está vendo a de Tiatira. Ou seja, o Senhor Jesus sempre vai ver as obras. Agora, quais são as obras? E o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. É uma igreja que estava se desenvolvendo. Ela iniciou um processo e o seu processo foi bom. Ele diz que as últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, Jesus diz: vocês começaram bem, mas agora suas últimas obras têm realmente chamado a minha atenção. Vocês têm feito muito mais. Vocês melhoraram de lá para cá. Vocês cresceram. Vocês se desenvolveram. As últimas obras são melhores do que as primeiras. Diferente da igreja a igreja de Éfeso, que não tinha as obras realizadas com amor. A Tiatira, ela está nessa posição como a igreja que estava se melhorando, diferente de Éfeso. Só um contraste aqui para nós entendermos que uma igreja, ela é diferente da outra. Essa igreja, ela tem amor, ela tem serviço, ela tem fé, ela tem paciência, e as obras dela são muito melhores do que as primeiras. Então é uma igreja que realmente está lutando, trabalhando, desempenhando, crescendo e avançando. É uma igreja que chama a atenção de Jesus. Ele conhece as obras, mas existe o versículo 20 também nesta igreja. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A mulher chamada Jezabel é uma ligação forte com o Antigo Testamento, a mulher de Acabe, uma mulher que ensinava Israel a ir contra Deus e a se colocar em uma posição de rebeldia. E o Senhor Jesus diz que ele tem contra a igreja o tolerares. Então veja só, o tolerares. O que é o tolerares? É a simpatia, é ali o momento em que não é contra e nem a favor, mas tolera, dá ali abertura para tal pessoa fazer ali o ensinamento. Veja que ele diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Então, na igreja de Tiatira havia pessoas com espírito de Jezabel, pessoas que estavam ensinando e enganando os servos de Jesus. Era isto que o Senhor Jesus tinha contra a igreja de Tiatira, que eles estavam tolerando falsos ensinos.
Aqui a expressão "mas tenho contra ti" não é a igreja em si, mas é o anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: tenho contra ti. Então o Senhor Jesus estava dizendo: olha, estou falando aí com o pastor da igreja. Tenho contra ti esse tolerar, esse aceitar falsos ensinos, falsos mandamentos, falsos doutrinas que estão enganando os meus servos e que estão estimulando eles à prostituição e a comer do sacrifício da idolatria, ou seja, estão incentivando eles a andarem em mistura com o mundo e também estão incentivando a eles terem outros deuses além de mim, ou seja, ter o Senhor em terceiro e quarto e último plano, e não no primeiro plano, não no primeiro lugar, como deve ser. A igreja de Tiatira sofre por causa da tolerância de Jezabel, e aqui eu quero aplicar isso para nós, na nossa vida individual. Nós não podemos tolerar falsos ensinos, sermos enganados por falsos ensinamentos. A primeira igreja que se apresenta é Éfeso, a segunda igreja é Esmirna e a terceira é Pérgamo. Nas igrejas aqui que estão sendo trabalhadas, nós vemos a relação de falsos ensinamentos. Temos a igreja de Pérgamo, que tem a doutrina de Balaão e também a doutrina dos Nicolaítas. Nós temos também a igreja de Tiatira, que agora apresenta essa doutrina de Jezabel. Então, nas 4 cartas até agora que nós estudamos, nós temos 3 doutrinas que aborrecem ao Senhor. A doutrina dos Nicolaítas, que é a doutrina dos judaizantes, dos crentes judaizantes, aqueles que aceitaram a Cristo, mas estavam com práticas do Antigo Testamento, como sacrifício, como guardar o sábado, como não comer alimentos e etc. Nós temos a doutrina de Balaão, que é a doutrina da prostituição, a doutrina da mistura de povos, e nós temos agora a doutrina de Jezabel, que ela é colocada como aquela que está estimulando também a prostituição e ao sacrifício da idolatria. Aqui o versículo 22 diz que esta ação de aceitar Jezabel que profetiza é um ato de adultério e que o Senhor irá puni-los. Então, Jezabel realmente traz este senso dentro da igreja de prostituição, de adultério, de modificar todos os mandamentos de Deus. E o Senhor tem isso contra ali a igreja, contra o anjo de Tiatira. O que eu quero dizer? Nas cartas até agora estudadas, nós temos doutrinas falsas. E nos dias atuais nós temos doutrinas que são falsas e devemos prestar atenção. Devemos estar atentos a tudo que ouvimos, a tudo que estão nos ensinando, e devemos observar se isto realmente está nas Escrituras Sagradas, se isto realmente tem base bíblica, principalmente coisas que diz respeito à santificação, coisas relacionadas à fé. Logicamente que vai haver divergência entre pensamentos de interpretação, mas isto não é preocupante, porque a diferença de interpretação ela se dá em algumas áreas e são coisas simples. Agora, estamos aqui trabalhando doutrinas com base de heresias, doutrinas que levam as pessoas a uma ação que não é cristã, como, por exemplo, viver de forma promíscua, viver de forma a mentir, viver de forma a adulterar,
viver de forma a enganar e pensar que isto não vai ter problema. Uma coisa são interpretações e que não são assim baseadas na questão da salvação. Outras são doutrinas que são empregadas que realmente vai tirar a sua salvação, porque tira a sua santidade, tira a sua fé, tira os mandamentos de Jesus, o que ele ensinou. Então devemos estar atentos que as doutrinas base das Escrituras Sagradas, elas devem ser mantidas. Aquilo que Jesus Cristo falou, ele deve ser mantido. Jesus falou e está registrado Mateus 5, 6 e 7. Aquilo que está escrito lá é imutável, não pode mudar, não pode ter uma transformação naquilo que Jesus falou. Nas outras doutrinas, até tudo bem, mas nas doutrinas base de fé, de confissão, Jesus é o Salvador, Jesus deseja a nossa santidade, nossa fidelidade, nossa lealdade. Essas doutrinas elas devem ser permanentes, elas devem ser tidas como imutáveis. Mudá-las é também mudar a salvação, ok? Aqui a igreja, então, ela estava tolerando falsos ensinos. E então o Senhor Jesus diz: eu dei tempo para se arrependerem da prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus estava dizendo: Tiatira, estou tendo paciência, mas vai chegar a hora em que a punição vai vir. Todos que pregam falsamente, todos que amam as falsas doutrinas porque agrada o ego humano, todos estes irão padecer, eles serão julgados pelo Senhor. E então ele diz no versículo 23, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. O que Jesus estava dizendo? Quando a minha punição chegar para estes falsos ensinos, para essas pessoas que estão enganando os meus servos, quando chegar, todas as igrejas vão saber que eu estava vendo a mente e o coração deles. Eu estava vendo por que eles estavam enganando os meus servos, por que eles estavam ludibriando eles, por que eles estavam mentindo acerca das Escrituras. Eu vou vir com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. E aqui eu faço mais uma aplicação. O Senhor Deus sonda a mente e o coração. O que é a mente? A mente é o intelecto, é a nossa ação de fazer, e o coração é o mais profundo das nossas emoções. Então o Senhor Jesus estava dizendo: eu consigo ver tanto o superficial como o interior mais profundo, mais fundo dentro de um homem, dentro de uma mulher. Eu consigo sondar. Os salmistas vão dizer que o Senhor é aquele que sonda os rins, que esquadrinha os corações, aquele que consegue ver a alma, aquele que consegue ver a intenção do coração. Então o Senhor Jesus é o que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que consegue ver e sondar a mente e o coração. E então Jesus fala da lei da reciprocidade: e darei a cada um segundo as vossas obras. Tudo que o homem e a mulher semear, isto vai colher. Tudo aquilo que o homem faz, ele vai receber segundo as suas obras. No versículo 24, o Senhor Jesus, ele diz para os irmãos que estão ainda em fidelidade: mas eu vos digo a vós, aos que restantes estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, ou seja, a todos ainda que estão lutando contra esse espírito de Jezabel,
que ensina falsas doutrinas a vocês, ele diz no versículo 24: eu não porei uma carga, eu não vou colocar outro peso em cima de vocês. Aqueles que seguem a doutrina verdadeira de Jesus serão guardados de dificuldades, tribulação e julgamento. O Senhor não vai nos julgar. E então ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, veja que as obras são dele, eu lhe darei poder sobre as nações. Então o Senhor Jesus faz uma promessa: aqueles que lutarem bravamente até o fim, lutando contra as falsas doutrinas, lutando contra os falsos ensinos, lutando contra as falsas doutrinas dos nicolaítas, de Balaão e de Jezabel, eu irei dar a eles graça quando eu for reinar. Ele diz que irá colocar também estas pessoas para reinar as nações. E ele então faz a promessa: porque todo aquele que se esforça e luta contra as falsas doutrinas e permanece no caminho da integridade e fidelidade a Deus, esse será guardado e protegido tanto nesta vida como na vida futura. E ele então promete a estrela da manhã. E ele termina com o versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele termina a carta de Tiatira dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando nesses últimos dias para nós tomarmos cuidado com as doutrinas que nos levam ao distanciamento de Deus. Todas as doutrinas que nos levam a uma interpretação errada de Deus e nos levam a um distanciamento, devemos deixar estas doutrinas, porque elas não provêm da Bíblia Sagrada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por esse texto em que aprendemos com a igreja de Tiatira. Vimos que é necessário, Senhor, nós termos a sabedoria, o discernimento, para não sermos enganados nesse tempo presente. Nos ajude, nos guie, nos leve no caminho, Senhor, da Tua vontade, abençoando, ó Pai querido, o nosso dia. Que essas palavras possam penetrar os nossos corações e possamos meditar nela durante este dia. Senhor, amplie a nossa visão. Não nos deixe, Senhor, sermos enganados. Não deixe-nos ser enganados, ó Senhor Deus, por falsas doutrinas da Jezabel, mas nos ensina a doutrina santa, pura e verdadeira. Nos ensina, Senhor, o Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e que você tenha um dia abençoado. Vivamos como a igreja de Tiatira, como a igreja que renuncia às falsas doutrinas. E até mais à noite estaremos juntos aprendendo da palavra do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.